Ao descobrir seu marido com uma amante na casa de campo, a esposa não fez escândalo nem ficou histérica. Em vez disso, escondeu-se no armário e decidiu espiar os amantes. Marlene corria apressada, estava atrasada para o trabalho. Ultimamente seu marido voltava cada vez mais tarde do trabalho e sua rotina estava completamente desregulada. Como a moça precisava estar no escritório às 9h05, começou a chegar atrasada. Desta vez o despertador tocou 3 vezes. Tiago saía para o trabalho quase às 10, então estava profundamente adormecido. Meu Deus, hoje com certeza vou levar bronca, pensava Marlene enquanto abria a porta. No relógio eram 10h03. Marlene se precipitou para seu escritório e sentou-se à sua mesa, fingindo revisar documentos quando o diretor apareceu. Ele a olhou atentamente. Bom dia, Sr. Monteiro, sorriu docemente a moça. Estou organizando os documentos, disse, apontando-os com a mão. O homem a cumprimentou. Não havia nada do que reclamar e Marlene finalmente respirou aliviada. Olhou-se no espelho, seu rosto corado. Aplicou um pouco de pó nas bochechas e se penteou. Idiota, sussurrou Marlene, seria melhor criar condições de trabalho decentes em vez de ficar controlando. Olá, Marlene entrou no escritório. Um homem de uns 47 anos parecia preocupado. Sentou-se à sua mesa, trocaram algumas frases e o trabalho começou a fluir. Marlene nem notou como chegou a hora do almoço. Apressou-se para entrar no escritório vizinho e convidou Leia, com quem se dava bem, para ir à lanchonete. O Monteiro já irritou todo mundo, reclamava a colega. Dizem que não se dá bem com a esposa jovem, então desconta em nós. Leia, a verdade é que você se cansa de tanta atenção constante, suspirou Marlene. Se não fosse pelo financiamento, já teria largado tudo. Falta um ano. Tiago também quer pedir demissão. Você já tem praticamente sua própria casa, e eu estou de aluguel. Não vejo saída, respondeu Leia tristemente. Não quero voltar para a cidade dos meus pais, e comprar algo aqui é simplesmente impossível. Perto do fim da tarde, Marlene entrou na copa onde costumavam tomar café e encheu um copo de água no bebedouro. Assim que saiu, notou que uma jovem entrava no escritório do diretor. Claro que despertou sua curiosidade. A curiosidade de Marlene foi mais forte. Fingindo procurar algo nas amostras que estavam na mesa do saguão, tentou escutar. Do escritório do chefe vinham vozes altas, principalmente femininas. A porta se abriu de repente e apareceu uma jovem de uns 25 anos. Estava vestida de maneira muito luxuosa e Marlene estava curiosa para ver seu rosto. Sim, o velho safado não economiza dinheiro nela, pensava. Com certeza antes de se casar com ela, transformou-a completamente. As feições do rosto da jovem pareciam esculpidas. Além disso, tudo estava feito de tal maneira que parecia natural, mas Marlene notou imediatamente que o corpo da desconhecida havia sido operado, e não apenas uma vez. A quantidade de botox que ela havia injetado era uma questão que a fez estremecer. O Sr. Monteiro apareceu no saguão. Marlene não teve tempo de voltar para seu escritório, então continuou fingindo que estava trabalhando. De soslaio, a moça olhava para a barriga saliente de seu chefe e seu rosto cansado. Que curioso, quem deles começou a trair primeiro? Sorriu Marlene. Ele a ela ou ela a ele? A situação parecia até cômica. Por que se meter nessa enrascada? Via-se claramente que não havia nenhuma família de verdade ali. Provavelmente o marido e a esposa gostavam de estar sempre em conflito. Marlene havia ouvido que a nova esposa do diretor já tinha sido vista várias vezes ali. Agora entendia o motivo de suas visitas. Traga-me o relatório sobre o visor, ouviu a moça uma voz áspera atrás dela. Depressa. Marlene entendeu que o melhor era sair dali. Levou os documentos ao diretor e tentou não cruzar com ele novamente. Marlene entrou no carro. Finalmente havia terminado o dia de trabalho. Ligou para o marido, mas Tiago não atendeu. Bom, vou passar no supermercado, disse a si mesma. Deve estar ocupado com alguma coisa. Tiago era gerente em uma empresa de construção. Eles se dedicavam à construção de casas unifamiliares e ele tinha um horário de trabalho irregular. Não participava diretamente da construção, mas cuidava dos assuntos organizacionais. O jovem era muito bonito.
Até se dizia frequentemente que ela havia se casado com a pessoa errada. Mas ela se sentia com Tiago como se estivesse atrás de uma muralha de pedra. Doce, atencioso, em forma. Não era um homem, era um sonho. Seu casamento já durava mais de 5 anos. Imediatamente após quitar o financiamento, planejavam ter filhos. Para ser honesta, Marlene estava completamente cansada de seu trabalho. Sonhava com a licença maternidade como uma forma de escapar do chefe desagradável e, em geral, sempre desejava algo diferente. Antes, como todos, pensava que um trabalho estável era o mais importante. Você chega, faz seu trabalho e depois recebe seu salário. Mas essa rotina logo começou a incomodá-la. Não havia nem criatividade nem emoção. Tiago, quero abrir algo próprio, disse ela ao marido em uma ocasião. Tenho vontade de fazer algo novo. Marlene, não seja boba, respondeu ele. Aqui você tem tudo sob controle. Se abrir sua própria empresa, terá que fazer tudo sozinha e, além disso, não há nenhuma garantia de que dará certo. Tiago era um homem jovem com uma mente muito pragmática. Podia reprimir seus sentimentos quando necessário e seguir em frente. Marlene gostava muito disso nele, isso lhe dava segurança no futuro. Muitas pessoas invejavam. Tiago parecia um parceiro confiável aos olhos dos outros, comportava-se de maneira que dava vontade de segui-lo. Marlene, você tem muita sorte com seu marido, repetia frequentemente sua mãe. Tiago conseguiu tudo por si mesmo, sustenta a família e vocês compraram um apartamento. Alguns, mesmo aos 50, não têm nada. E vocês conseguiram tudo tão rápido. Ambos têm carro. Ah, mãe, eu também agradeço a Deus, sorria a filha. Sim, Tiago é um verdadeiro homem. Com ele nunca me perderei. Marlene, no fundo, estava contente. Até gostava desse sentimento de superioridade sobre outras mulheres. Escândalos baratos, ataques de ciúmes, em sua família nunca houve tal desordem. Paz e tranquilidade, é assim que Marlene descreveria sua sensação ao estar com Tiago. Finalmente chegou o fim de semana. Os cônjuges estavam em casa, tomando café da manhã, discutindo assuntos cotidianos. Marlene, temos que terminar a casa, então depois do almoço vou ver os rapazes, suspirou Tiago. Tiago, vamos tirar uns dias e sair para algum lugar, pediu a esposa. Estou tão cansada. Está bem, vou falar hoje com o Sr. Vidal, concordou ele. Não me darão mais que 3 dias. Você procura onde poderíamos ir. Marlene ficou tão feliz por passarem os dias juntos que passou o resto do dia flutuando de felicidade. Terminou todas as tarefas domésticas e decidiu ir ver seus pais. Eles também tinham coisas para fazer, então Marlene não ficou muito tempo lá. E se, pensou de repente. Fica bem no caminho. Marlene virou em direção à área da casa de campo. Ali estava a casa de Tiago. De vez em quando vinham aqui. Tiago queria vendê-la para quitar completamente o financiamento, mas ainda não havia encontrado comprador. Marlene observou com interesse o carro desconhecido que estava estacionado em frente à casa. Talvez já a tenha vendido e esqueceu de me dizer, surpreendeu-se. Apesar disso, a moça entrou no quintal e se dirigiu à casa. Tudo estava em silêncio, não havia uma única pessoa na rua. A porta se abriu sem fazer barulho e Marlene ouviu vozes. Captou claramente a voz de seu marido. Então amanhã você vem aqui por volta das 11, disse ele. Eu chegarei de táxi. Marlene queria muito se aproximar dos convidados, mas algo a fez sair correndo para o exterior. Não podia enganar a si mesma, seu marido estava falando com uma mulher. Subiu no carro e se afastou da área de casas de campo. Seu rosto estava pálido e centenas de pensamentos se agitavam em sua mente como serpentes. O que é isso? O que estavam fazendo ali? Pensava. Por que ele não me disse nada? Por que eu fui embora? Começou a se repreender Marlene. Meu Deus, que tola eu sou! Poderia ter me aproximado deles e descoberto tudo. E agora estou tentando inventar algo que nunca existiu. Marlene sentiu uma profunda culpa, envergonhou-se. Pegou o telefone e ligou para o marido. Tiago, onde você está? Tentou acalmar o tremor em sua voz. Está tudo bem? Você está na casa de campo?
Na casa de campo? Não, Marlene, estou no trabalho, respondeu ele friamente. Marlene, está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem. Só pensei que você tivesse vendido a casa e esquecido de me dizer. Sua voz tremia traiçoeiramente. Lamentavelmente não. Bom, te ligo mais tarde, disse o marido e desligou. Talvez não fosse ele, pensou de repente. Que tola eu sou. Havia estranhos na casa de campo. E o que faço agora? Contar isso ao Tiago? Não. A pessoa disse que viria amanhã às 11. Tenho que me adiantar a eles e me esconder em algum lugar. Secou as lágrimas. Agora estava certa de que havia estranhos em sua casa de campo. Talvez alguém tenha descoberto que a casa estava à venda e veio vê-la. Mas de onde conseguiram as chaves? Refletia a moça. Com certeza Tiago as deixou com os vizinhos. Claro, eles moram lá o tempo todo. Meu Deus, quase suspeitei do meu marido. Finalmente tudo se encaixava. Respirou mais aliviada. Quando Marlene chegou em casa, estava tranquila e segura de si. Amanhã teria que lidar com esse assunto. Precisava encontrar uma forma de dizer a Tiago que ela iria sozinha à casa de campo. Estava ocupada na cozinha quando o telefone tocou. Falou com o marido. Marlene, amanhã de manhã tenho que ir a um lugar, disse-lhe com voz descontente. Pedi o fim de semana de folga, mas me obrigaram a resolver amanhã as guias de fornecimento. Tudo bem, respondeu sua esposa. Tiago, eu estava justamente pensando em procurar para onde poderíamos ir. Marlene havia se esquecido completamente disso. Terminou de preparar o jantar e se lançou ao computador. Talvez seja melhor escolher algum hotel, pensava a moça. Não quero me sacudir em trem ou avião. Iremos de carro para chegar em algumas horas. Que opções temos? Começou a ler vários anúncios e encontrou um par de ofertas. Uma estava a 120 quilômetros de distância, a outra um pouco mais perto. Marlene reservou 2 lugares. Na segunda-feira decidiu pedir ao diretor alguns dias de folga. Tinha um acordo, como ela havia voltado das férias 3 dias antes, o Sr. Monteiro havia prometido esses dias em qualquer momento que ela solicitasse. Quando seu marido chegou, conversaram um pouco. Tiago parecia exausto. A esposa não insistiu em nada, apenas mencionou que iriam na semana seguinte ao hotel. Está bem, respondeu ele sem muito interesse. Marlene, vou dormir. Desculpe. Amanhã tenho que ir novamente ao trabalho. Tiago poderia ser considerado uma pessoa pouco conflituosa. Mesmo quando discutia com sua esposa, tentava ficar mais em silêncio do que falar. Depois de uma briga, isso sempre causava em Marlene um sentimento de culpa, e ela era a primeira a se aproximar para fazer as pazes. Marlene estava na cama pensando que havia esquecido completamente o que havia acontecido na casa de campo. Bom, amanhã verei o que acontece lá. Então falarei com Tiago, decidiu. No dia seguinte, acordou muito tarde. Seu marido já havia saído. Olhou para o relógio, eram quase 11 horas. Droga, pensou. Tinha que ir rapidamente à casa de campo. Vestiu-se apressadamente. Às 11h20, Marlene estacionou o carro no lugar mais discreto, afastado de sua casa. Certificou-se de que não havia ninguém, entrou no quintal e fechou o portão com sua chave. Então entrou na casa da mesma maneira. Onde me esconder? Pensou. Não vou me meter debaixo da cama. Marlene olhou ao redor. Em seu campo de visão apareceu um velho armário. Examinou-o, tentou se meter dentro e fechou as portas. Parece estar bem, disse a si mesma. Mal tocou a porta do armário, ouviu vozes. A moça estremeceu. Escondeu-se no armário, estava aterrorizada. Uma porta se abriu, ouviram-se passos, risadas femininas. Marlene ficou alerta. Tentou olhar através de uma fresta estreita, mas não conseguiu ver nada. As vozes se aproximaram e Marlene entendeu que alguém havia entrado no quarto. Venha comigo, dizia uma voz feminina sedutora. Senti tanto a sua falta, sussurrava. Não posso ficar sem você, sussurrou alguém, e Marlene quase pulou de medo no armário. Sentia que seu coração havia parado.
tapou a boca com a mão para não gritar. Era seu marido quem falava. Camila, você é tão linda, se ouviram sons de beijos. E ela? Você é mais bonita que ela, Camila, respondeu ele. Sou a mulher mais linda do mundo? Perguntou ela. Você sabe como é quando você se casa pela primeira vez, disse Tiago. Conhece uma garota confiável, pensa que pode formar uma família com ela, se casa e então o tempo passa e percebe que não a ama. Especialmente quando aparece na vida de um homem uma mulher como você. Quero que só você seja minha, Tiago. Agora não posso me divorciar dele. Aquele velho idiota me tiraria tudo. Então por enquanto teremos que nos ver em segredo, disse ela. Marlene se sentou no armário com a mão tapando a boca, chorando. Naquele momento, pensava que sair do armário e flagrar seu marido com a amante não mudaria nada. Ambos ficariam impunes. Mal pôde esperar que o espetáculo terminasse. Ouviu o som de um carro. Precipitou-se para a janela e viu algo que passava. Era o mesmo carro de ontem. Meu Deus, por que não anotei a placa? Se repreendeu Marlene. Devo encontrá-la. Ela voltou da casa de campo. O mais difícil agora era se comunicar com Tiago. Na verdade, falar com ele não mudaria nada. Mesmo se ele confessasse, simplesmente se divorciariam. Mas Marlene desejava vingança. Queria que ele sentisse uma dor imensa. A moça não entendia bem por quê. Só sabia que estava ferida e queria transferir essa dor para seu marido. Marlene vagava sem rumo pelas lojas, falando mentalmente com alguém. Como ele pôde fazer isso? Explodia sua mente. Disse que não me amava. É verdade. Como se pode viver com alguém por quem não se tem sentimentos? Mas para Tiago isso era possível. De fato, Marlene não conhecia seu marido de verdade. Como se revelou, a fachada de pessoa nobre que ele havia criado era um plano astuto. Tiago era astuto. Sua força residia na confiança incondicional que lhe concediam desde pequeno. Tiago sabia que tinha um dom para compreender as pessoas. Não se pode dizer que sua vida tenha sido fácil. Seu pai alcoólatra que batia em sua mãe deixou essas cenas gravadas para sempre no coração do menino. Marlene sempre se surpreendia com como seu namorado conseguia manter a compostura. De fora, parecia sábio e racional. Muitos viam Tiago como um homem perfeito, e esse era seu jogo. A ninguém era permitido espiar sua alma, e lá havia um vazio, um buraco negro que não podia ser preenchido com nada. Só as manipulações de outras pessoas lhe proporcionavam satisfação. Quando alguém falava bem dele, ou melhor, o elevava à categoria de pessoa especial, então Tiago se sentia feliz. E também tinha uma característica interessante, de alguma forma, conseguia convencer as pessoas de que o jovem nunca cometia erros. Mesmo quando algo acontecia por sua culpa, agia de tal maneira que as pessoas ao seu redor projetavam a culpa em qualquer coisa ou pessoa, menos nele. Tiago, sem você me sinto como se me faltassem as mãos, dizia-lhe frequentemente o diretor da empresa. Um funcionário como você eu não daria a ninguém. Assim, Marlene durante todos esses anos se deixou levar pela lenda que o próprio Tiago havia criado. Um verdadeiro anjo descido do céu, a quem todos deviam admirar. Essa era a razão principal pela qual Marlene tinha tanta dificuldade em aceitar o que havia acontecido. Constantemente se surpreendia ao perceber que em sua cabeça soava uma voz que tentava convencê-la de que na casa de campo não estava seu marido. Não o vi com meus próprios olhos, não confiava em seus ouvidos. Há muitas pessoas com vozes parecidas e nomes iguais. Percebeu que não conseguia entender o que estava acontecendo naquele momento. Tudo estava confuso. É como se alguém dissesse não acredite em si mesma, acredite em mim, disse em voz alta, como se Tiago estivesse ali metendo tudo isso em sua cabeça. Finalmente a moça se acalmou e voltou para casa. Seu marido estava na cozinha bebendo café e sorriu para ela com um sorriso mais angelical. Onde você esteve? Queria chegar em casa cedo para ficar com você, disse-lhe como se nada tivesse acontecido. Na casa dos meus pais, soltou ela. Tiago, me desculpe, estou com muita dor de cabeça. Marlene o abraçou e lhe pareceu que Tiago tinha tentáculos negros no lugar dos braços, que se agarravam a ela. Não, exclamou ela e se afastou. Me desculpe, de verdade não estou me sentindo bem.
Naquela noite, Marlene mal conseguiu dormir. Era muito difícil compartilhar a cama com Tiago. Na segunda-feira, ela se levantou tarde de propósito para evitar se cruzar com ele. Com grandes olheiras, Marlene chegou ao trabalho, mas ali também a esperava uma surpresa. Pela manhã, a moça levava os documentos à secretária. Quando entrou no escritório, a esposa do diretor estava lá. Marlene não queria prestar atenção nela. Idiota, se ouviu uma voz familiar. Marlene estremeceu. A esposa do Sr. Monteiro saiu correndo de seu escritório. Imbecil, velho, disse em voz alta. As pernas de Marlene quase não a sustentavam. Algo a empurrou para frente. Correu para a rua e viu como se afastava o mesmo carro do escritório. Oh, meu Deus, sussurrou Marlene. De verdade, tudo ficou turvo diante de seus olhos. Caminhou lentamente de volta, sentou-se à sua mesa, apoiou a cabeça nas mãos e começou a chorar alto. Sua colega estava resolvendo alguns assuntos em outro lugar. Quando se recuperou, tirou de sua bolsa os comprimidos de tilha com valeriana. Tomou um par deles, depois bebeu um café quente. Não tenho palavras, sussurrou. Sua ação não tem justificativa. Naquela noite, Marlene queria falar com Tiago e dizer que sabia sobre sua infidelidade. Mas assim que seu marido entrou no apartamento, surgiu nela uma onda de dor e ódio que, se fosse um homem, teria lhe dado uma surra. Estou cansado, disse baixinho o marido. Marlene, por favor, ponha a mesa, sorriu. Marlene gostaria de responder que pusesse a mesa em outro lugar, mas se conteve com dificuldade. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele como se nada tivesse acontecido. Marlene, querida, tocou o rosto da moça, e ela se sobressaltou. Tiago, uma colega de trabalho, descobriu que seu marido a está traindo, olhou fixamente em seus olhos. Posso te perguntar uma coisa? A princípio, o rosto de Tiago mostrou medo, mas rapidamente adotou a máscara que precisava. Diga, por que os homens traem suas esposas? Qual é o sentido? Perguntou com fúria. Você, como homem, pode me dizer? Marlene, não posso me responsabilizar por todos, sorriu. Nunca poderia te trair, abraçou. Quis beijá-la e ela automaticamente apertou a faca em sua mão. Nem sequer sentiu como o sangue começou a fluir do ferimento. Marlene, você se cortou, chegou o comentário. Deixe-me ajudar, temos que estancar o sangue. Naquele momento, Marlene desejava que Tiago fosse simplesmente um cafajeste comum. Isso ainda poderia ser perdoado. Esse tipo de homem costuma trair, mas quando são pegos, admitem o que fizeram. Mas ele não era assim. Um golpe em sua reputação, então Marlene entendeu que se tivesse flagrado seu marido com a amante na cama, ele também teria negado tudo. Ódio, pensava a moça. A ele e a mim mesma. Como pude viver todo esse tempo com tal criatura? Não tem nenhuma sensibilidade, é como se uma serpente me olhasse enquanto estou perdendo minha vigilância. Marlene se convenceu ainda mais de que precisava de vingança. Tinha que fazer algo que desonrasse Tiago. Pensou intensamente, mas ainda não encontrava uma solução. No dia seguinte, Tiago esperou deliberadamente que sua esposa acordasse. Parecia um pouco nervoso. Podia ler bem as pessoas e o comportamento de sua esposa lhe pareceu muito estranho. Marlene, o que acontece com a viagem? A abraçou. Para onde vamos? Ao hotel, sua voz soou apagada, como se falasse de dentro de um tubo. Tiago, depois te conto todos os detalhes. Hoje tenho que ir ao trabalho mais cedo. Tiago passeava pelo apartamento de um lado para o outro. Não gostava nada do comportamento de sua esposa. Talvez suspeite de algo, pensou. Com Camila não tenho nenhuma perspectiva. Sim, não amo Marlene, mas não quero ter todos esses problemas agora. Tiago foi muito imprudente em sua escolha. Quanto a Camila, pode-se dizer que ela se impôs a ele, e como lhe disse que era casada com um homem rico, isso lhe convinha. Uma garota bonita e de graça, por que não? Mas a Tiago interessavam perspectivas completamente diferentes. Teresa era seu sonho. A filha do diretor não lhe dava paz há quase um ano. Era muito reservada, educada, tinha 20 anos, e o chefe já havia se pronunciado a respeito um par de vezes.
Puxa, Tiago, se tivesse te conhecido antes, teria dado Teresa a você sem pensar, disse com um tom de frustração. A Tiago lisonjeava muito isso, assim como o dinheiro do diretor. Se só se tornasse seu genro, poderia esquecer o trabalho estressante. Simplesmente apontaria com o dedo o que fazer. Uma casa enorme, viagens ao exterior, um autêntico jipe americano. Em resumo, se abririam diante de Tiago perspectivas tão grandes que, se pudesse aguentar um ano, depois seria fácil pedir o divórcio, disse em voz alta. Tiago já tinha planos para se divorciar de Marlene e sair completamente limpo da situação. Naturalmente, não tinha intenção de ser indulgente com sua esposa. Podia acusá-la facilmente de algum tipo de infidelidade, inventar um par de fotos ou organizar umas mensagens de um desconhecido. Em resumo, seria fácil desacreditar Marlene. Portanto, os filhos hipotéticos, pensava em tê-los só depois de ter pago o financiamento. E dado que depois disso Marlene deveria ter sido infiel a ele, não poderia ver nem falar de filhos. Talvez dizer a Camila que pague pelo hotel, hein? Pensou. Embora ela sempre tema que seu marido possa estar seguindo-a, resolverei esse assunto. Mas Marlene não me agrada nem um pouco. Tiago já havia lançado o rumor. Queixava-se várias vezes ao diretor sobre sua esposa, e isso havia despertado o grande interesse do chefe. Tiago, não quero me intrometer em seus assuntos pessoais, mas se as coisas não funcionam com Marlene, hesitou um momento, tenha em mente que Teresa gosta de você. Tentarei aguentar mais um ano. Talvez algo mude, respondeu o jovem. Mas para ser sincero, já estou cansado de suas reclamações. Você trabalha, leva todo o dinheiro para casa, e em sua vida pessoal não tem felicidade. Essas palavras foram como um bálsamo para o diretor. No início, tinha contado à sua filha tudo sobre o bom funcionário que tinha, de maneira quase casual os havia apresentado. Tiago lhe parecia uma pessoa muito confiável. Com alguém assim você estaria segura, dizia Teresa. Tomara que tivesse um marido como ele. Pensava que havia criado uma boa filha, por isso sempre ouvia sua opinião. No primeiro encontro, de fato Teresa gostou de Tiago. Pareceu-lhe uma pessoa de palavra e, além disso, tinha uma beleza que fazia sua pele arrepiar. Marlene estava ocupada com documentos quando o diretor se aproximou dela, olhando-a com desdém. Não gosto de como você trabalha, decidiu desabafar com ela. Te dou um mês. Se nada mudar, vou te demitir. Marlene o olhou aterrorizada. Todos notaram que o chefe andava mais sombrio que nunca, mas a razão provavelmente era sua esposa. Marlene começou a chorar. Um colega se aproximou dela e começou a consolá-la. Não deixe que te menospreze. Sabe, Marlene, logo fará com que todos nós também joguemos sua empresa no lixo, amaldiçoou com raiva. No final do dia, Marlene sentiu que assim não podia continuar. Porque todos a estavam usando constantemente. Você mesma procurou isso, disse em voz alta. E sabem de uma coisa? Vou dar uma lição a todos vocês. Chega de ter pena de si mesmos. Por acaso algum de vocês teve pena de mim? Ligou o carro e saiu em disparada. Na mente de Marlene apareceu um plano astuto. Tudo devia se encaixar no lugar, só faltava afinar alguns detalhes. Tiago, vou ficar uns dias na casa dos meus pais. Papai não está se sentindo bem, mentiu a esposa. Bem, tudo bem, respondeu ele, descontente. Se quiser, posso ir te visitar, assustou-se ao ver que perdia o controle sobre ela. Não precisa, rejeitou imediatamente. Tiago, falamos sobre isso depois, disse com voz cansada. Tirou um antigo chip que havia encontrado no passado. Ainda funcionava. Inseriu-o no telefone e praticou. Precisava mudar sua voz. Assistiu a vários vídeos sobre como fazê-lo. Finalmente, pareceu-lhe que estava completamente preparada para sua missão. Bom dia, dizia uma voz eletrônica no telefone do Sr. Monteiro. Quero informá-lo que sua esposa está traindo você. Agora lhe darei o endereço exato onde ela se encontra com seu amante. Mas tenha muito cuidado para não assustá-la. Estarão lá nos próximos dias. Marlene desligou o telefone e se sentiu segura de si mesma. Não queria ter piedade nem do diretor nem de sua esposa, muito menos de seu próprio marido.
Que ele a mate se quiser, disse em voz alta. Eu o odeio. Que todos se queimem naquela casa de campo. Camila, vou te buscar, dizia Tiago ao telefone. Adoraria que você ficasse esta noite, mas entendo que é perigoso. Em 1 hora estarei no nosso lugar. A jovem coqueteava, queria ouvir mais palavras bonitas de seu amante. Finalmente satisfeita, desligou o telefone. Não havia saído para a rua quando o telefone de seu marido tocou. Camila deliberadamente não o atendeu. Ultimamente ele estava cansando-a com seus ciúmes excessivos. A esposa resultou ser muito astuta, por isso não conseguia pegá-la. O senhor Monteiro tentou ligar mais algumas vezes. Ficou irritado e, pegando suas coisas, dirigiu-se ao carro. Velho idiota, disse Camila sem piedade em relação ao marido. Não sou um objeto, não vou ficar no sofá. Ela sempre tinha um plano preparado. O senhor Monteiro podia ligar para suas amigas ou para o salão de beleza, e elas confirmariam que Camila havia estado lá. O táxi parou e Camila rapidamente mudou para o carro do amante. Ele prometeu que passariam uma noite inesquecível. Às vezes conseguiam se ver todos os dias, mas na maioria das vezes se encontravam um par de vezes por semana. Tiago a olhava satisfeito. Gostava da paixão com que Camila se entregava. Sempre estava à vontade com ela. Afinal, ter um corpo tão bonito e se entregar ao amor com apenas uma mulher era até pecaminoso. No entanto, Tiago sempre encontrava uma maneira de se justificar, mesmo seus piores atos. Marlene sentiu que devia ir à casa de campo. Algo lhe dizia que ia acontecer algo lá hoje à noite. Não duvidava que seu chefe checaria a informação que ela havia fornecido. Dado quão irracional ele estava por causa de sua esposa, se agarraria a qualquer pista para pegá-la. Marlene disse a seus pais que precisava ir a um lugar por assuntos de trabalho. Eles se surpreenderam um pouco que sua filha quisesse ficar com eles por alguns dias. Não contei tudo a Tiago, está tudo bem, tranquilizou-os imediatamente. É que ele vai viajar por uns dias e, já que não venho muito visitá-los, quero aproveitar para vê-los. Marlene deixou o carro no início do bairro. Agora tinha que caminhar uns 15 minutos até a rua onde estava sua casa de campo. Escondeu-se atrás de um grande arbusto na casa dos vizinhos. Chegou um carro. Marlene reconheceu imediatamente que era o de seu marido. Atrás dele saiu a esposa do diretor. Ela deslizou rapidamente para o quintal. Tiago não havia dito à sua esposa que os vizinhos da frente, que moravam ali o tempo todo, haviam saído. Então ninguém poderia vê-lo. Camila se lançou nos braços de Tiago com tal força que ele até esqueceu de fechar a porta. Foram direto para o quarto. O telefone da moça estava no modo silencioso, então não sabia que seu marido havia ligado muitas vezes. Marlene olhou de trás do arbusto. Certificou-se mais uma vez de que seu marido a estava traindo. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Ele não virá, recompôs-se. Marlene observou nervosamente o início da rua. Exatamente 20 minutos depois, apareceu o carro do senhor Monteiro. A moça se escondeu atrás do arbusto e viu como o diretor saía do carro, inspecionava o veículo de seu marido, puxava a porta do jardim, mas estava fechada. Dirigiu-se à cerca do vizinho e a escalou, já que naquele lugar era o mais fácil de fazer. Marlene se abaixou cuidadosamente e cruzou para o outro lado. O senhor Monteiro abriu a porta da casa. A moça esperou alguns minutos e então abriu a porta do jardim com sua própria chave. Entrou silenciosamente pela porta aberta. Enquanto isso, Tiago e Camila estavam na cama, conversando amavelmente. Ela o beijava de vez em quando. E se eu quiser me casar com você? Disse ela com voz caprichosa. Adoro passar tempo com você, Camila. Você sabe que seu marido não vai deixá-la ir, respondeu o amante com seriedade. Bem, isso sim. Ele me ama, suspirou ela. Tiago, mas eu te amo. Realmente quero que estejamos juntos. Não posso me divorciar de Marlene, olhou-a fixamente o jovem. Sabe como ela é, uma histérica. Infelizmente, terei que viver com ela pelo resto da minha vida. Só foi preciso uma vez para que ela cortasse os pulsos. Sério? Ela te ama tanto? Surpreendeu-se a amante. Eu, é claro, também não posso ficar sem você, mas me suicidar, isso definitivamente não é para mim.
Os psicopatas sempre têm reações mais intensas, disse Tiago. Não reagem como nós às coisas. E como ela trabalha? Você disse que era em alguma empresa? Perguntou interessada Camila. Sim, nem sei o nome da empresa, respondeu o jovem. Só confia nela coisas simples e não pode deixar de trabalhar. Eu já estou carregando esse maldito financiamento, disse Tiago com desdém na voz. Bem, não quero pensar em ninguém além de nós, o beijou Camila. Tiago, você se casaria comigo se eu fosse livre? Claro que sim, a puxou para si. Por você eu iria até o fim do mundo, sorriu. Me pergunto como você pensa em se livrar de mim, abriu a porta do quarto o Sr. Monteiro. O que você está fazendo aqui? Saltou Camila e se enrolou no lençol. Bem, decidi verificar o que minha esposa faz, respondeu o Sr. Monteiro cruzando os braços. Ele era experiente o suficiente para resolver problemas com uma garota tola. Convenceu-se do que havia suspeitado ultimamente. E isso foi suficiente. Você não vai mais entrar na minha casa, gritou com fúria. Tudo que você tem agora, incluindo o carro, fica com você depois do divórcio. Vou cancelar seu cartão de crédito imediatamente. A esposa se lançou em direção a ele. Me perdoe, o demônio me levou, chorou desconsoladamente. Agora viva com esse demônio, lançou um olhar desdenhoso a Tiago. Mas ele tem esposa, se arrastou diante dele. Camila, não me deixe. Agora ele também não tem esposa, apareceu Marlene de repente. Bem, o que está acontecendo? Parece que estamos todos aqui. Você, disseram ao mesmo tempo Tiago e o Sr. Monteiro. E o que você está fazendo aqui? Perguntou o chefe. Na verdade, está em minha casa de campo. Bem, a casa de campo do meu ex-marido, riu nervosamente ela. Bem, o quê? Acho que todos têm claro. Tiago, te dou tempo até a meia-noite para que recolha suas coisas. Marlene, você não entende, tentava ele colocar as calças sob o lençol. Claro, provavelmente vocês estavam brincando de médico. Você ficou doente e ela estava te tratando, disse a esposa com fúria. O Sr. Monteiro saiu primeiro. Quando Marlene apareceu na rua, ele já não estava lá. Voltou para os amantes. Eu fiz isso. De fato, fiz de propósito. Liguei para o seu marido e contei tudo, olhou fixamente nos olhos de Camila. Sua vadia, lançou-se sobre ela com os punhos. Tiago mal conseguiu separá-la de sua esposa. Que você se dê bem, e o Marlene saiu correndo da casa. Naquele momento, sentia uma satisfação imensa. Eram quase 22 horas quando a porta do apartamento se abriu. Marlene esperava seu marido. E então? Está contente? Gritou ele. Destruiu nossa família, olhou-a com fúria. Marlene, surpresa, até saltou. Olhava para seu marido com total espanto. Você está em seu juízo perfeito, disse ela com dificuldade. Você me traiu, destruiu nosso casamento com suas próprias mãos. Isso é mentira, não se rendia Tiago. Não te traí, você entendeu tudo errado. Então vocês só estavam deitados nus na cama? O que você acha, que sou uma idiota completa? E enfureceu-se ela. A Tiago não importava como chamar Marlene. O importante era sair dessa situação tão complicada e manter uma reputação intocável. Ela tentou me seduzir, acusou Tiago a Camila. Pode provar que houve algo entre nós? Não, porque nem sequer a toquei. Disse que me deixaria em paz só se me visse nu. Marlene tem me perseguido há quase 3 meses, está louca. Então é assim que você fala? Antes eu era doente mental, riu ela. Tiago não tinha ideia de que Marlene havia ouvido parte de sua conversa. Isso o desconcertou muito. Que bobagens você está dizendo? Sabe, Marlene, você criou esse problema, tentava continuar atacando sua esposa. Tiago, tenho observado vocês por vários dias e sempre estive atrás da porta no quarto. Agora imagine o que ouvi e até vi. Sim, espiei, mentiu ela para que seu marido não pudesse se safar. Você está mentindo. Quer me envergonhar, agarrou a Tiago e apertou forte seu braço. Saia daqui, gritou Marlene. Vá embora ou vou chamar a polícia.
te odeio, seu bastardo. Tiago não estava preparado para tal reviravolta dos acontecimentos. Estava certo de que poderia convencer sua esposa de sua inocência. Negue tudo, ordenou a si mesmo enquanto voltava para casa. Ela é uma tola, então será fácil manipulá-la. Mas não funcionou. Pelo menos o marido de Camila não lhe deu uma surra. Embora agora ela tivesse grandes problemas. A moça ficou na casa de campo porque não tinha onde morar. Amor, não me deixe, lançou-se para Tiago. Não posso viver sem você. Camila rapidamente se voltou para seu amante. Na verdade, não se importava muito. O principal era que alguém a sustentasse. Mas Tiago tinha. Ela era jovem e com ele estava bem. Camila, fique aqui por enquanto, disse-lhe secamente. Agora vou trazer minhas coisas e depois conversaremos seriamente. Finalmente Tiago foi embora e Marlene pôde relaxar. De repente, tudo desabou sobre ela, a dor pela traição, o medo pelo futuro, a autopiedade. A moça rapidamente se recompôs. Devo começar uma nova vida, ordenou a si mesma. Que vá para o inferno com sua Camila. Posso viver sem ele. No dia seguinte, Marlene chegou atrasada ao trabalho. Entrou no escritório com o rosto inchado. No corredor, o senhor Monteiro andava agitado, gritando. Aproximou-se bruscamente da jovem. Você não trabalha mais aqui, gritou a plenos pulmões. Fora da minha empresa, entendeu? Ela entendia, em certa medida, que ele estava zangado não com ela, mas com sua esposa. Não podia fazer nada com ela. Talvez o senhor Monteiro temesse os rumores. Afinal, Marlene tinha muito o que contar. De qualquer forma, a jovem recolheu seus poucos pertences, despediu-se de seus colegas e dirigiu-se à contabilidade. Lá escreveu sua carta de demissão. Pagaram-lhe todo o dinheiro pendente e Marlene ficou na rua chorando alto. Sentia uma dor imensa. Naquele momento, não pensava no divórcio nem na dívida do apartamento. É minha culpa, tudo isso, sussurrou. Tiago e essa Camila viviam como queriam. E agora eu tenho que pagar as consequências. Mas não. Com passo firme, Marlene se aproximou de seu carro. Por dentro, sentia que havia um fogo. Parecia-lhe que devia fazer uma última coisa. Olá, sorriu a jovem. Sou a esposa de Tiago. Onde está seu diretor? O homem lhe indicou uma pessoa corpulenta de uns 55 anos que estava junto a uma casa em construção, conversando com os trabalhadores. Boa tarde, cumprimentou amigavelmente. Poderia me dedicar um minuto de sua atenção? E você, quem é? Perguntou o diretor com desdém. É uma cliente. Não me lembro de você. Sou a esposa do seu gerente, Tiago, respondeu ela calmamente. Acho que lhe interessará saber algo. O chefe do marido a olhou com desconfiança. Tiago lhe havia contado sobre sua esposa. Era necessário ter muito cuidado com ela. Aconselho que instale vigilância sobre meu marido, sussurrou Marlene. É uma pessoa pouco confiável, pode roubar algo facilmente. Ontem, por exemplo, o encontrei na cama com uma amante. Agora ela vive com ele na casa de campo. Então, como se diz, confie, mas verifique. O homem ficou muito desconcertado. Claro que conhecia Tiago e confiava nele. Além disso, Tiago havia falado mal de Marlene. É muito suscetível às mulheres, suspirou a visitante. Tente manter sua esposa ou sua filha, se tiver uma, longe dele. As últimas palavras o afetaram. O homem ficou em silêncio. Não acreditava em Marlene, mas algo lhe dizia que bastava. Não vou ouvir mais bobagens, resmungou irritado. Virou-se e foi embora. Mas Marlene havia cumprido seu objetivo. No diretor começaram a surgir dúvidas. A jovem não percebeu. Foi embora e o homem andava inquieto. Finalmente seu gerente voltou. Tiago, sempre quis te perguntar, como está sua esposa? Fez uma pergunta estranha. Tudo se acertou entre vocês ou ela pediu o divórcio? Sim, claro, suspirou o jovem. Adoraria me livrar dela, mas ela tem me chantageado todo esse tempo. Com o que? Não pôde se conter o chefe.
Quer te deixar ou está pedindo dinheiro? Essa tola nem sabe o que quer, tentou encerrar a conversa. Esqueça, nem quero me lembrar dela. Só há rumores de que te encontraram com uma amante e que sua esposa pediu o divórcio, disse o chefe diretamente. Tiago empalideceu. Não sabia o que dizer. Riu nervosamente. Quem te disse isso, Sr. Vidal? Que bobagem é essa? Tentou Tiago levar na brincadeira. Ela mesma veio me ver, o chefe não parava de olhá-lo. Sua Marlene acabou de estar aqui. Me contou tudo. Não pode ser, disse-lhe horrorizado. O que ela queria de você? O jovem ficou nervoso. Me avisar, os músculos da mandíbula do diretor se contraíram nervosamente. Para que eu mantenha minha esposa e minha filha longe de você. Também para que eu verificasse se está tudo em ordem com as contas. Você poderia me roubar. Senhor Vidal, que bobagens são essas? O gerente quase se lançou em seu pescoço. Isso é calúnia. Nunca peguei dinheiro a mais de você. Bem, isso nós veremos, livrou-se dele com um gesto. Escute, Tiago, agora vou te vigiar. E te aviso que não se aproxime mais da minha filha. O jovem ficou mais sombrio. Amaldiçoou sua esposa em silêncio. Sempre esteve certo de que Marlene não era capaz de algo assim. Mal terminou seu expediente e foi direto procurá-la. Marlene abriu calmamente. Não tirava os olhos dele. Sua vadia, que diabos você foi fazer com o Sr. Vidal? Conteve-se com dificuldade para não bater nela. Então você pode mentir sobre mim, mas eu não posso dizer a verdade sobre você, não cedeu ela. Idiota, onde você se mete? Levantou a mão para bater nela. Vadia, vai pagar por isso. Nunca vou te perdoar, ouviu? Se você se arrastar aos meus pés, vou te pisar. Você está completamente louco, gritou Marlene. Nem preciso mais de você. Não consegue entender? Nunca mais vou te chamar. Tiago não conseguiu nada. Voltou furioso para a casa de campo, que estava uma bagunça. Camila não tinha intenção de cozinhar, nem mesmo tinha lavado os pratos. Oi, amor, sua amante se lançou sobre ele. Tiago, estive te esperando. E o jantar? Olhou-a com raiva. Camila, você não vive mais em uma casa luxuosa com empregados. E não trouxe nada? Ela se surpreendeu. Pensei que você passaria por uma pizzaria. Embora possamos pedir delivery. Bem, então corre por sua conta, respondeu o amante. Quero que entenda que agora terá que trabalhar e cuidar da casa se quiser viver aqui. Tiago, o que há com você? Olhava-o em choque. Não sou sua empregada, declarou com desdém e cruzou os braços sobre o peito. Então deu fora daqui, apontou para a porta com um gesto. Não vou te alimentar nem limpar o que você suja. Tiago, você está falando sério? Não podia acreditar no que dizia. Quer que eu vá embora? Não, não quero. Exijo. Deu fora da minha casa, descarregou sua raiva na amante. Parecia-lhe que ela era culpada de todos os seus problemas. Vai se arrepender disso. Camila jogou suas coisas em uma bolsa com fúria. Você é um monstro. Dava para ver desde o início que era um desgraçado. E por que me envolvi com você? Meu marido me deixou por sua culpa. Camila subiu em seu carro e foi embora em direção desconhecida. Tiago se sentou e pegou a cabeça entre as mãos. Nunca em sua vida havia fracassado dessa maneira. Parecia que todo mundo havia conspirado contra ele. Ninguém queria mais ficar ao seu lado. O jovem não sabia o que fazer agora com uma reputação manchada. Logo começariam a circular rumores sobre ele. Aquela vadia, lembrou-se de sua ex-esposa. Ela arruinou minha vida. Estava prestes a me casar com Teresa e agora? Apertou os punhos. Agora tudo acabou. Tiago não estava preparado para tal derrota. Durante anos havia mantido um mito sobre si mesmo, e agora tudo havia desmoronado de repente. Todos o viram como ele realmente era. Ao jovem parecia que se havia apresentado nu diante de todos. Tentou imaginar se tinha alguma chance com Teresa, mas suas sensações deixavam claro que teria que esquecê-la. Marlene jogava as coisas pelo apartamento com fúria.
A arrogância de Tiago simplesmente a matava. Idiota, como pode ser tão arrogante? Não conseguia se acalmar. Te pegaram, mas o importante é manter as aparências. Que aparência, se você nunca teve nenhuma? Odeio todos vocês. Que vão todos para o inferno. Caiu sobre a cama. Marlene chorava. De repente, ouviu um som característico. Chegou uma mensagem do hotel pedindo para confirmar se chegaria amanhã com seu marido. E o quê? Vou sozinha. Rapidamente pediu um quarto individual e pagou por 3 dias. Estou desempregada, sem dinheiro, com uma dívida e problemas. Mas se não sair daqui, simplesmente vou enlouquecer. Abriu o armário e começou a recolher suas coisas. Jogou tudo aleatoriamente até conseguir encher 2 grandes malas. Serei feliz sem ele, gritou. Que esse idiota venha me ver outra vez. Prometeu a si mesma que enquanto não voltasse do hotel, não pensaria nem em Tiago nem em seus problemas. No dia seguinte, às 10 da manhã, já estava ao volante. O cheque era às 16 horas, então chegaria a tempo para o jantar e o programa festivo que era organizado todos os dias. Marlene gostou imediatamente do lugar. A natureza, o silêncio que a rodeava, o som de um riacho próximo. Aqui definitivamente vou me distrair, pensou. Que tentem me incomodar. Fez o check-in, foi para seu quarto e examinou com curiosidade a bela decoração nas paredes. O ambiente realmente era relaxante. Marlene abriu as malas e tentou encontrar algo adequado para a noite. Mas além de jeans, camisetas e alguns suéteres, não encontrou nada mais. Que tola, devia ter trazido pelo menos um vestido, repreendeu-se. Bem, estou aqui para descansar, não para. Deu uma olhada pela janela. A uns 100 metros do hotel, um rio caía por um penhasco. Uma pequena cascata atraiu tanto sua atenção que saiu correndo do quarto e se dirigiu para lá. Uau! Exclamou Marlene, contemplando a paisagem hipnotizante enquanto subia a plataforma de observação. Ali só se encontrava um homem. Marlene não queria incomodá-lo, então se dirigiu a outra direção. A vista era muito atraente. Os raios do sol formavam um arco-íris sobre a cascata. Marlene olhava e sentia que havia mergulhado em outro mundo, sem Tiago, nem Camila, nem seu antigo diretor. Que lindo é aqui, disse uma voz atrás dela. Gosta? Perguntou o homem. Marlene se virou. Diante dela estava um desconhecido de uns 40 anos, talvez um pouco mais velho. Ele a olhava fixamente e Marlene ficou um pouco desconfortável. O homem desviou seu olhar castanho do rosto de Marlene para a cascata. Este lugar sempre me acalma, acrescentou. Aqui a gente se esquece de tudo. Costuma vir aqui com frequência? Surpresa, Marlene continuou a conversa. Bastante frequentemente, sorriu ele. Especialmente na temporada quente. Embora aqui também seja muito bonito no inverno. Parte da cascata congela, a neve por toda parte e se sente uma pureza na alma. Não sou muito fã do frio, disse a jovem, estremecendo. Embora por uma beleza assim também arriscaria. É hora de ir, olhou o desconhecido para seu relógio. Logo servirão o jantar. Aqui também se come bem, eles se esforçam. Estou com muita fome, comentou Marlene. Desculpe, é a primeira vez que estou aqui. Poderia me contar um pouco sobre este lugar? O que contar? Você mesma deveria ver tudo. Amanhã de manhã haverá uma excursão, recomendo muito, respondeu ele. E você também irá? Perguntou ela enquanto caminhavam. Parecia-lhe que o desconhecido inspirava confiança. Ele refletiu. Na verdade, tinha outros planos. Olhou Marlene nos olhos de uma maneira que parecia chegar ao fundo de sua alma. Está bem, vou tentar. Que estranho, pensou a jovem. Embora, quem sabe, talvez tenha acontecido algo em sua vida. Talvez uma Camila, assim como a minha, tenha arruinado sua vida. Durante o jantar, Marlene procurou seu novo conhecido com um olhar. Ele não havia se apresentado, e ela tinha vergonha de perguntar seu nome. A comida no hotel estava, de fato, muito boa. Marlene sentia como se tivesse recuperado as energias. Deitou-se na cama, acariciando contente sua barriga. Isso sim é descanso, sorriu ela.
O lugar é impressionante. Adoraria voltar aqui algum dia, embora ainda esteja no começo de tudo. Então o café da manhã é às 8h30 e a excursão às 10. Bem, definitivamente irei. Infelizmente, o novo conhecido de Marlene não apareceu no café da manhã. Mas ele estava junto ao ônibus. A jovem, contente, correu até ele. Que alegria te ver de novo, seus olhos brilhavam. Você não esteve no jantar nem no café da manhã. Sim, comi por conta própria. Tinha que terminar algumas coisas, corou o homem. Bem, como prometi, hoje irei com vocês na excursão. A guia do grupo se aproximou. Seus olhos se abriram de surpresa. Olhou fixamente para o homem. Senhor Rubens, o senhor está conosco hoje? Abriu a boca de espanto. Não esperava. Landa queria dar um passeio, sorriu timidamente ele. Você o conhece? Sussurrou Marlene em seu ouvido quando ele se sentou ao seu lado. Ela nos contará tudo. Sim, e o faz de maneira muito interessante, respondeu ele. Sinto muito, me comportei de maneira pouco educada. Não me apresentei. Sou Rubens. Marlene, sussurrou ela em resposta. Prazer em conhecê-lo. Não me deixe sozinha, por favor, porque aqui não conheço mais ninguém. Está bem, prometeu ele. Então, agarre-se em mim. Também tenho meus lugares favoritos aqui, vou mostrá-los a você. Marlene se sentiu um pouco mais segura. Rubens lhe mostrava coisas de vez em quando a guia ficava em silêncio. Saíram do ônibus e se dirigiram à plataforma de observação. Marlene seguiu o homem até lá. Ali no fundo, vê aquele pequeno penhasco, disse, apontando com a mão. Há lendas muito interessantes sobre ele. Você se orienta muito bem aqui. Com certeza esteve aqui muitas vezes, não pôde se conter a jovem. Sim, pode-se dizer que vivo aqui, viu ele. Bem, meu trabalho está relacionado principalmente com o computador. Então pode-se dizer que estou sem interrupção da produção, respondeu à sua pergunta não formulada. Infelizmente me demitiram, suspirou Marlene. E em geral, tudo na minha vida está um desastre. Meu marido me traiu, o peguei com uma amante na casa de campo. Dívidas, enfim, tudo como acontece com todo mundo. Entendo, disse Rubens com tristeza. Eu também estive em uma situação similar. Só que fiquei sabendo tarde demais. Pode-se dizer que perdi tudo. Um amigo me tirou o negócio. Ficou em silêncio e continuou. E sabe, até me alegro, porque o que faço agora gosto muito mais. E o que é que você faz? Não pôde conter sua curiosidade, Marlene. Você é programador? Não exatamente, e o Rubens? Vou te mostrar mais tarde. Por falar nisso, o que acha de dançar? Hoje teremos uma discoteca, e o Rubens? Sim, faz anos que não danço. Topo. Só que não trouxe nada além de roupas casuais, respondeu ela com tristeza. Não se preocupe, aqui todos estarão com roupas normais. Então te esperarei, piscou o homem. Marlene, como uma sombra, se mantinha perto de Rubens. Era evidente que ele também gostava de sua companhia. O homem contava coisas o tempo todo. Se separaram do grupo principal e ele era, pode-se dizer, o guia de Marlene. Na verdade, é a primeira vez que venho a este hotel e me saiu muito bem, sussurrou Marlene no caminho de volta. Tudo está muito bom aqui. Me alegra que tenha gostado, respondeu ele satisfeito. Muitos vêm aqui mais de uma vez. O dono faz todo o possível para que as pessoas voltem. Conhece o dono? Quer dizer, que tipo de pessoa ele é? Talvez um idoso viúvo. Por alguma razão imagino assim, o interesse de Marlene não conhecia limites. Bem, não diria isso. Ainda tem muita força. Logo você mesma o conhecerá, olhou para ela. Espero que ele não se interesse por garotas, brincou ela e riu de sua própria piada. Bem, isso depende, examinou-a de cima a baixo. Acho que você tem todas as possibilidades de agradá-lo. Oh, não diga isso. Ainda estou tentando superar meu marido e, além disso, não acho que homens mais velhos sejam do meu gosto, confessou ela sinceramente. O que você gosta nos homens?
Perguntou Rubens com interesse específico em mente. Bem, agora só a honestidade. Todo o resto pode ser adquirido ou desenvolvido, mas a honestidade ou você tem ou não tem. Bem, o dono do hotel não tem problemas com isso. Ele não vai te mentir, o conheço muito bem, sorriu misteriosamente o homem. Marlene estava cansada da caminhada. Apoiou-se na janela, já não tinha forças para falar. Todos desceram do ônibus e se dispersaram para seus quartos. Marlene viu como Rubens se aproximou de uma mulher e foi embora com ela. Bem, então nos veremos na discoteca, disse ela e se dirigiu ao seu quarto. Deixou-se cair na cama, mas alguns minutos depois anunciaram que logo serviriam o jantar. Já vou, gritou para alguém e enterrou o rosto no travesseiro. Sentia-se leve. Tiago parecia ter se transformado em um balão que sua ex-esposa mantinha em suas mãos. Marlene sentia muita pena de soltá-lo, mas ele ainda estava preso a ela. O jantar pareceu a Marlene ainda mais delicioso que o café da manhã e o jantar da noite anterior. Rubens não a enganou, o hotel realmente cozinhava muito bem. Aqui vou me recuperar, observou-se no espelho. Fazia muito tempo que não se sentia assim, sem obrigações, sem medo de ter que fazer algo o tempo todo, sem ter que correr para lugar nenhum. Estes são os melhores dias da minha vida, sussurrou. Nunca me senti tão bem. É claro que a jovem entendia que voltaria para casa e que esperavam tempos muito difíceis, mas isso seria depois. Agora queria aproveitar a vida. Marlene estava de lado, olhando nervosamente para os convidados que dançavam no centro do salão. Brilhavam de felicidade. E então, ouviu uma voz acima dela. Por que está parada? Perguntou Rubens. É que eu não teve tempo de terminar, já que ele a pegou pela mão e a levou para junto dos outros. No início, Marlene se sentia inibida, mas então Rubens começou a fazer movimentos muito engraçados e a garota explodiu em risadas. Os outros dançarinos começaram a imitar seus movimentos. Todo o salão se contagiou com o riso contagioso. O DJ colocou música adequada e a verdadeira discoteca começou. Não aguento mais, disse Marlene ofegante e foi para um canto onde podia se sentar. Então, como pensa em impressionar o dono do hotel? Aproximou-se Rubens dela e também riu alto. Por acaso está me empurrando para ele? Perguntou ela com descontentamento. Sabe, já estou cansada de tentar impressionar alguém. Agora quero que me surpreendam. Rubens não respondeu a isso. Tocou uma música tranquila e melódica, e ele puxou Marlene para si. Começaram a girar lentamente no final do salão. Ninguém os incomodava. Meu Deus, o conheço há quase 2 dias, mas sinto como se o conhecesse a vida toda, pensou a garota estremecendo. Como pode ser? Me parece que já somos amigos há muito tempo. Ela fechou os olhos e mergulhou na dança. Sentia que ela e Rubens dançavam em um campo cheio de papoulas vermelhas. A música soava por todos os lados e, de repente, Marlene se viu vestida com um vestido de noiva. Afastou-se rapidamente e Rubens a olhou com confusão. Sinto muito, mas isso é suficiente por hoje. Seu coração batia tão forte que parecia estar em suas têmporas. Desculpe, estou cansada. Saiu do salão e se dirigiu ao seu quarto. As lágrimas corriam por suas bochechas. Marlene não entendia o que estava acontecendo com ela. A dor havia voltado, o tempo todo via Tiago em sua mente. Não quero pensar mais nele, disse Marlene enquanto afundava no travesseiro e chorava. Que me deixe em paz. Assim, Marlene não percebeu quando adormeceu. No dia seguinte, uma batida na porta a acordou. Abriu e se deparou com um jovem que sorria amavelmente. Me pediram para lhe entregar isto, disse enquanto lhe estendia um enorme buquê de flores. Tenha um bom dia. O que é isso? Ainda meio adormecida, Marlene não conseguia entender. Olhou para as flores e viu um cartão dentro. Sinto muito se te ofendi ontem, dizia o cartão, assinado por Rubens. Meu Deus, ele achou que me ofendeu, sentiu-se culpada. Marlene se arrumou, saiu para o saguão e começou a procurar seu novo conhecido. Viu Rubens e correu até ele. O homem parou e sorriu para ela. Rubens, obrigada pelas flores. Você não fez nada para me ofender. Só que, tentou recuperar o fôlego. Marlene, sinto muito, mas podemos conversar mais tarde? Pediu o homem.
Tenho uma reunião muito importante agora. Tudo bem, sorriu ela. Você é maravilhoso. Obrigada pelas rosas. E se afastou para o lado. O homem se virou e piscou para ela. Marlene corou. Tudo isso era tão emocionante para ela. Chegou bem na hora do café da manhã. Depois do almoço, iam passear um pouco pelos arredores com o grupo e no dia seguinte ela deveria ir embora. Após o café da manhã, Marlene voltou ao seu quarto. Inclinou o rosto para o buquê e expirou o intenso aroma. É sublime, sussurrou Marlene. Rosas vermelhas. Quantas há aqui? Surpreendeu-se ao contar que eram 101. Uau! Tiago só me dava no máximo 5. Gosto do Rubens, coqueteou na frente do espelho. Marlene não conseguia reconhecer a garota que a olhava. Sentia-se completamente diferente aqui. À tarde, todos se reuniram para jantar e depois houve um concerto no salão. Marlene estava sentada escutando o cantor. De repente, alguém a pegou pela mão. Aqui está você, sorriu Rubens. Pensei que tinha te perdido. Hoje ainda estou aqui, mas amanhã com certeza vai me perder, riu suavemente. E você fica por muito tempo? Olhou fixamente nos olhos. Acho que sim, respondeu ele. Honestamente. Mas quem sabe, talvez ainda nos vejamos. Estavam ouvindo o concerto quando de repente um homem se aproximou de Rubens. Senhor Rubens, preciso assinar alguns documentos e decidir sobre aqueles 2 quartos, pediu. Marlene empalideceu. Teve um pressentimento. Rubens se desculpou e foi embora. Você o conhece? Alcançou Marlene o desconhecido. Trabalha aqui? Não o largava com o olhar. Sim, é o Sr. Rubens, o dono do hotel, sorriu ele. Eu ajudo na cozinha. Marlene se sentiu como se tivessem jogado água quente nela. Correu para seu quarto tremendo de raiva. Mentiroso, gritava. Também me enganou. Disse que estava aqui de férias. Recolhia suas coisas em uma bolsa. O odeio. 1 hora depois, Marlene entregou seu quarto. Subiu no carro e as lágrimas corriam por suas bochechas. Sentia uma dor imensa e uma grande decepção. Agora tudo fazia sentido. Ele havia brincado com ela como se fosse uma tola, e ela havia acreditado. Marlene voltou tarde para casa. Suas férias estavam completamente arruinadas. Deitou-se na cama e pensava no que fazer a partir de agora. Tudo abalou de repente, como uma grande onda. Amanhã tenho que ir ao tribunal, apresentar uma petição, dizia para si mesma. E também tenho que fazer ligações para ver o que acontece com o apartamento. Tiago, por princípio, não a ligou, e isso a alegrava muito. Na verdade, nem queria ouvir falar dele. Passou uma semana e Marlene estava desanimada, bebendo café. Logo teria que se mudar do apartamento. Não podia comprar a parte de Tiago. Seu advogado lhe disse que ele insistia na venda e que tinham que dividir o financiamento pela metade, mas nem mesmo essa quantia Marlene pôde cobrir naquele momento. Seus pais lhe disseram imediatamente que não tinham esse dinheiro. Em resumo, um problema atrás do outro. E então alguém bateu na porta. Marlene se sobressaltou. Seu coração começou a bater rapidamente. Não queria ver seu ex-marido. Abriu a porta com surpresa. Como me encontrou, não conseguia entender. Marlene, o que há com você? Disse Rubens com desdém. Poderia ao menos ter me dito que estava indo embora. Me enganaram, disse ela, fazendo biquinho. Eu, como uma tola, corri atrás de você. Acreditei que era meu amigo. E você? E eu o quê? Bem, se para você ser o dono do hotel sou humilhante ou te ofende de alguma maneira, então sinto muito, corou ele. Não, não é isso, tentava se acalmar. Desculpe, me assustei. Parecia que você também tinha me traído. Posso entrar? Perguntou Rubens. Sem esperar que ela o convidasse, Marlene percebeu seu erro. Abriu a porta mais amplamente. Conversaram longamente e o resultado dessa conversa foi que a vida de Marlene mudou de maneira radical. Rubens se aproximou dela. Amor, estou sem fôlego, Marlene mal conseguia se mover.
Querida, paciência, já quase terminamos, a beijou. Conseguimos. Vamos ter um verdadeiro campeão. Isso sim, sentou-se sobre a mesa. Tudo igual ao papai. Rubens, de verdade vou ser mãe? Logo será. Até te prometo que não será só uma vez, abraçou. Porque Marlene começou a resistir. Rubens, mas com certeza não conseguirei com mais 4, se livrou de seus abraços. E por que você pensou em 5? Quer fazer de mim uma mãe heroína? Sim, riu ele. Marlene parecia muito engraçada, mas para ele, mesmo nesse estado, parecia uma menina pequena. Depois da chegada de Rubens, o assunto do apartamento se resolveu imediatamente. Rubens a levou para o hotel, perto do qual tinha uma casa. A vida de Marlene mudou de maneira radical. Seu ex-marido foi esquecido imediatamente, como se nunca tivesse existido. Marlene nem sabia o que tinha acontecido com ele depois. Ela se sentava e olhava para a cascata. Parecia que tinha se fundido com ela. Era seu lugar favorito. Infelizmente não podia chegar ao mirante naquele momento, mas a vista da janela também era impressionante. Oh, Rubens! Exclamou de repente. Parece que começou. Rubens se levantou da cadeira assustado. O marido a pegou pelo braço e se dirigiu ao carro. Tudo já estava preparado para a chegada do novo membro de sua feliz família.